noite. Pela sala dele e o Adilson. Boa noite, Leila. Tá bom? Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Oi, Marlúcia, boa noite. Boa noite, minha lindona. Vamos lá. Eu? Falou lindona, sou eu. Suane, é verdade. Vamos lá, desculpa, gente, só que a gente tem que dar início aqui ao nosso estudo. A gente começa hoje com o Minuto de Sabedoria. A página de hoje é a de número 107. Quando a dúvida o assaltar, mantenha firme seu coração no desejo sincero de perseverar até o fim. Se a mágoa e a calúnia o ferirem, não fique a lamentar-se inutilmente. Gaste seu tempo em trabalhos construtivos, auxiliando a todos os que necessitam de seu apoio. Não se deixe desfalecer pelas dores. Ao contrário, eleve seu pensamento confiante, pedindo socorro do alto. Perseverança é a palavra de hoje, então. Muito bom. Vou pedir Olívia para fazer a prece. Pode ser, minha amiga? Olívia fugiu? Não, estou aqui. Vamos lá. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade maravilhosa que nos é dada de podermos juntos termos o mesmo propósito, de conhecer a nós mesmos, de cada vez mais conhecermos a vós e, com sinceridade, nos mantermos firmes no caminho que leva a vós. Fazei-nos, Senhor, que as palavras não sejam fáceis de entendimento e que possamos mantê-las dentro dos nossos pensamentos, dos nossos corações, para que possamos a praticar. Assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Hoje a gente está fazendo o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente tem a Isabela, que está vindo hoje pela primeira vez. Isabela, seja muito bem-vinda ao nosso estudo. Nós estamos no capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas. Os grupos entraram às 8h45, conversaram sobre parágrafo 8, né, desse capítulo, A Fé Transporta Montanhas, mas quem preparou o estudo e vai apresentar a leitura e os comentários para a gente é o nosso amigo Jorge Alexandre. Seja muito bem-vindo, Jorge. Boa noite, Adriana. Me ouvindo bem? Estamos ouvindo, sim. Eu vou compartilhar aqui. Tá bom, pode compartilhar. O texto. Vamos lá. Pessoal, boa noite a todos. Peço desculpas, hoje eu estou no celular, porque meu computador não está bem com o Zoom e o Zoom não está bem com o meu computador. Mas eu acho que é a concorrência aqui de casa, todo mundo usando ao mesmo tempo. Então, eu vou fazer o estudo aqui falando pelo celular. Então, é a parábola da figueira que secou, é o item 8. Quando saíam de Betânia, ele teve fome, e vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então disse Jesus à figueira. Deixa eu descer a página. Disse Jesus à figueira: que ninguém coma de ti fruto algum. O que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, então, lembrando-se do que dissera Jesus, disse: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoastes. Jesus, tomando a palavra, lhes disse: tende fé em Deus. Digo-vos, em verdade, que aquele que disser a esta montanha, tire-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente, ao contrário, firmemente, de que tudo o que houver dito acontecerá. Verá que, com efeito, acontece. Isso está em Marcos 11, 12, 14, 20 e a 23. Então, ótimo. Pegando minha colinha aqui, geralmente, quando eu falo nos estudos, ou faço os estudos, eu tenho consciência que eu boto bastante coisa das minhas opiniões. Mas eu confesso a vocês, e confessei para o Evaldo, que essa parábola
da forma que eu li para vocês, que está escrito no Evangelho, que vocês estudaram na sala, foi muito difícil de eu conseguir encontrar um caminho. Então, dessa vez, eu vou usar mais os universitários, mais aquilo que eu pesquisei, do que atrever a dar minhas opiniões, porque eu posso ir pelo caminho errado, né? Então, vou falar pouca coisa aqui do meu entendimento e mais das pesquisas que eu fiz. Mas é bom lembrar, como a gente lembrou lá na sala, que eu estava com o Evaldo, com a Neide, com a Fátima, que o objetivo aqui é falar de fé. Tem essa chamada da parábola da figueira, a coisa lá de alguns textos fortes, como Jesus amaldiçoou a árvore, né? Nunca mais dará frutos. E aí os apóstolos ficaram impressionados com isso. Mas o mais importante é que Jesus se aproveitou dessa situação para falar da fé. Então ele fala, tem de fé em Deus. Está escrito lá na parábola, né? Tem de fé em Deus. Acho que a primeira coisa que a gente precisa colocar como marco disso daí. E aí, quando ele fala dessa fé, claro que é no sentido figurado, quer dizer, não quero dar minha opinião, né? Não importa se é no sentido figurado ou não. Ele fala, se disser a esta montanha, tire-te daí e lance-te ao mar, ela vai. Né? Então, ele tenta dizer que nada é impossível, né? Principalmente sem hesitar no seu coração, que está escrito lá também. Ele vincula essa fé, esse ato, né? Essa situação de querer realizar alguma coisa, algo que venha do fundo do coração. Tudo que houver dito acontecerá. Está escrito lá também. Jesus afirma, né? Ele não faz uma pergunta, né? Ele afirma. Tudo que houver dito acontecerá. Verá que com efeito acontece. Na verdade, ele repete, né? Tudo que houver dito acontecerá. Verá que? Verá com os olhos, né? Com efeito acontece. Você vai ser testemunha que acontece. E aí eu encontrei um blog de reflexões espíritas. No finalzinho eu vou citar os autores aqui, depois, aqui pelo celular não vou conseguir botar o link, mas foi o que mais me conduziu a uma reflexão que eu aceitei melhor, né? E eles começam dizendo que Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, esclarece que esta figueira é o símbolo dos que apenas apresentam propensão para o bem, mas que, em realidade, nada de bom produzem. Simboliza também todos aqueles que, tendo meios de ser úteis, não são. Então, essa referência ao capítulo 19, a frase de Kardec, é algo que a gente já vem estudando, né? Não adianta ter a fé se ter as obras, né? Não adianta dizer que tem fé, mas não realizar. Ou até no momento de maior dificuldade, de desespero, ou alguma coisa que vá contra, você abandone toda essa fé. E aí segue, outra coisa que eu puxei lá do blog. O que às mais vezes falta é a verdadeira fé produtiva, que abala as fibras do coração e transporta montanhas. Então, aqui o pessoal do blog ele comenta também, vindo do fundo do coração, é sim possível transplantar grandes obstáculos, né? Desde que seja uma fé produtiva. São árvores cobertas de folhas, porém sem frutos, né? Que é mais ou menos o que eles dizem, como se fôssemos nós, né? Ou como o Evaldo colocou no nosso grupo, o povo hebreu, né? Que era aquele que era o ponto de partida para a crença no Deus único. Por isso é que Jesus os condena à esterilidade, né? Que diz assim, vocês batem há milhares de anos na mesma tecla, mas não evoluem, né? O povo hebreu, né? Ou aqueles que acreditavam no Deus único e não conseguiam verdadeiramente realizar uma obra, ficavam nas aparências. E aí eles continuam no blog falando do espírito de Caim Schutel, no livro Parábolas e Ensinos de Jesus. Destaca a aparente contradição do tempo, enfim, não vou entrar em. Schutel comenta que os antigos, quando se exprimiam sobre a duração de um fato, não eram tão explícitos como nós, para a expressão no mesmo instante aplicada ao tempo em que a figueira secou. O período de 5 horas cabia perfeitamente. Ele está querendo dizer o seguinte, também há uma questão de entender se aquele fato aconteceu, isso o espírito de Caim Schutel no livro, tá? Se de fato aquilo aconteceu tão rapidamente, né? Eles passam pela figueira, Jesus comenta, no dia seguinte a figueira já está seca, né? Não se sabe exatamente se foi assim ou se foi no ano seguinte, quando eles passaram por lá. Para outra possível contradição, Schutel, o espírito, né, levanta uma hipótese para
o testemunho de Marcos, que diz: a árvore não tinha senão folhas, porque não era tempo de figos. Aí uma referência à questão material, né, do ciclo dos figos, de repente não era aquele momento. Então, vocês veem que é até difícil interpretar essa parábola, né? Aqui o pessoal do blog está usando o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, e um espírito que escreveu um livro sobre as mais diversas parábolas de Jesus. No Evangelho de Lucas, que é um outro evangelho, também tem uma citação. Temos, então, o pessoal do blog comenta: então contou esta parábola, aí já é Lucas contando, né? Então contou esta parábola: um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a. Por quê? Por que deixá-la inutilizar a terra? Quer dizer, ele até diz assim: corte, joga fora, porque ela está gastando a terra, né? Respondeu o homem: Senhor, deixa por mais 1 ano, eu acavarei ao redor dela e adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte. Interessante essa passagem de Lucas, eu também não quero aqui ficar entrando nessa questão material, mas tem um pouco a ver com o espírito do Schutter falou, né? De repente, a medida do tempo não era exata, de repente, foi 1 ano depois, né? Que passaram pela figueira novamente, que a figueira continuava não dando fruto. E aqui, esses 3 anos, é novamente aquela interpretação, né? Os anos passam, se ensina o povo hebreu não caminha, não evolui, continuam aqueles rituais dos fariseus, etc., e tal, que não leva a nada. Schutter considerou que aquela figueira deveria pertencer às árvores que não dão fruto o ano inteiro, porquanto a parábola fala de cultivo e adubo aplicado à figueira. Então, essa coisa chupinha do blog, que eu achei interessante, foi a explicação que mais se aproximou do que eu entendia. Eles foram em Kardec e foram no livro do Caim Schutter, Parábolas e Ensinos de Jesus. E, para fechar, eu lembrei de uma coisa que o Mário fala, né? O Mário fala que tudo está interligado nos evangelhos, ele nem fala no evangelho, né? Nos 4 evangelistas, aí, se a gente quiser 5, se a gente pegar o Allan Kardec também, né? O Evangelho segundo o Espiritismo. Tudo está interligado. Aí eu lembrei a parábola dos talentos, aquele que a gente já estudou várias vezes, que fala que a gente recebe os talentos e, se for mal aplicado, a gente será cobrado disso. A parábola do jovem rico, que tinha tudo, queria atingir o reino do céu, mas não queria largar as questões materiais. A negação de Pedro, que mesmo vivendo com Jesus tanto tempo e vendo seus milagres, negou Jesus por medo. A figueira, que a gente acabou de estudar, que não dá fruto, estação a estação não dá fruto. Aí me veio a seguinte reflexão: então não é salvação? Se a gente estudou os talentos, o jovem rico, a negação de Pedro, a figueira, e a gente não aprende, não há salvação? Existe, está tudo interligado, como o Mário falou. E a parábola do filho pródigo, que eu mesmo já falei para vocês, que Deus está sempre aberto a nos receber, independente dos erros que a gente comete. O Pai está sempre lá para matar o novilho e festejar quando a gente vê a luz, abandona as trevas e volta para ele. E a mulher hemorrágica, o maior exemplo de fé de todos os evangelhos. Bastou tocar na túnica de Jesus e Jesus nem viu quem tocou. Ele não sabia realmente quem tocou, porque ele parou e perguntou. E foi até caçoado por Pedro lá, que disse: mas, mestre, todo mundo está tocando no Senhor, como é que eu vou saber quem ele tocou? Até que ele encontrou a mulher hemorrágica, que se acusou e pediu perdão por aquele ato. Então, tem salvação. O filho pródigo e a mulher hemorrágica afirma para a gente que, se a gente insistir, há salvação. Então, isso que eu queria passar para vocês hoje. Obrigado. Muito bom, Jorge. Você falou que não refletiu muito, que pegou mais que os universitários falaram, o pessoal nos blogs, mas eu acho que você deu uma diretriz muito significativa e relevante para essa parábola, que, como você falou, ela não é tão fácil mesmo de a gente entender numa primeira leitura, não. Por isso a importância desse estudo aqui, que a gente está conversando e um ajudando o outro a crescer e a entender, né, a parábola. Muito bom, Jorge. A gente passa para os grupos, então, que conversaram sobre essa parábola. O primeiro grupo, Sheila, ficou com o próprio Mário, a Sâmia e a Sandra.
Não é isso? Mário vai falar. Bem-vindo, Mário. Vamos lá. Obrigado. Bom, eu sei que o meu amigo Jorge entrou bem na parte espiritual, né, dessa que chamam de parábola, que eu não levo nem como parábola, porque Jesus dizendo que tem fome, fala com os discípulos, vai até a árvore, os discípulos depois falam com ele que a árvore secou. Não vejo isso muito como uma parábola, porque o semeador é uma pessoa diferente, as noivas que se perdem são outras pessoas, estão sempre em terceira pessoa, não em Jesus mesmo com os discípulos. Mas isso não é importante. O importante é o seguinte: primeiro, a figueira é uma árvore que primeiro ela dá um pequeno fruto e depois ela se enche de folhas. Então, quando alguém vê uma figueira cheia de folhas, tem que ter fruto. Porque é a sequência biológica, botânica da figueira. Lógico que o nosso querido Jesus, que é o Criador da terra, o governador, já sabia que a figueira não tinha frutos. Claro. Aquilo ali foi para que ele desse uma aula para os apóstolos. Por isso, esse tom de parábola. Segundo, nosso querido Jesus jamais amaldiçoaria qualquer coisa ou ser na face da Terra ou no espaço sideral. Qualquer um que defenda isso já está errado. Se Jesus é o exemplo, não tem como Jesus amaldiçoar ninguém. Então, isso não existe. O que Jesus falou, e aí eu vou me dar o direito de raciocinar por mim. Jesus fatalmente, pela língua do aramaico, que usava uma palavra para 300 coisas, que foi traduzida do grego, e assim vai, o que acontece? Jesus deve ter dito assim: desta árvore ninguém mais comerá frutos. Mas não amaldiçoando, constatando que não haveria mais frutos naquela árvore. Por ele ter feito a análise, essa árvore vai secar, essa árvore é estéril. E eu vou dar o exemplo dessa árvore, a figueira, que é uma das árvores que os hebreus cultivavam, oliveira, figueira, inclusive lá no Antigo Testamento a figueira era de Adão e Eva, era a árvore de Adão e Eva. Mas vamos deixar esse Adão e Eva para lá. Então, o que acontece? Ele aproveitou para dar essa parte espiritual, esse ensinamento que o Jorge já falou, que eu não vou falar. Então, não tem como Jesus, primeiro, amaldiçoar. Segundo, deixar que a figueira vai secar a figueira. Olha, não tem cabimento isso. Ele só viu o que estava acontecendo e relatou aos discípulos. Não, ninguém vai comer de ti. Não. Nenhum homem vai comer mais fruta dessa figueira. Era uma afirmação e não uma maldição, era uma constatação. Aí está tudo encadeado, está tudo certinho. Vocês já imaginaram Jesus falando alguma coisa que fosse besteira? Que fosse inverossímil, que não pudesse ser comprovado, que fosse mentira, que fosse contraditório? Como é que eu posso achar que Jesus é o governador planetário, é o meu maior exemplo de tudo, se eu acho que ele falou uma coisa que ninguém consegue entender, de jeito nenhum, que amaldiçoa alguma coisa? Não posso, não tem como. Então, essa parábola é nesse sentido. O Jorge foi muito feliz em buscar a parábola de Lucas, que não está em Marcos, nem em Mateus, nem em João. Essa parábola, como está, só tem em Marcos e em Mateus. Muito bom, então, o que acontece? Marcos usou quem escreveu usou uma linguagem muito aferrada ao Antigo Testamento, que Deus era um Deus de morte, Deus ia botar os inimigos embaixo dos seus pés, e assim vai. Mas duvido que Jesus tenha amaldiçoado a figueira. É difícil. Ele só viu ela em copa por causa disso, tá? É uma questão botânica. Concordo com você, não consigo imaginar Jesus amaldiçoando a figueira, não, Mário. Tem chance, não acredito. Pode até Deus descer aqui e falar para mim que foi isso, que eu digo que não é. Isso aí, amigo. Muito bom comentário teu aí para falar para o teu grupo. Obrigada. A gente vai para Humberto de Campos, ficou com o Jairo, com o Roberto, com a Olívia. Bem-vindos. Quem falará? Fala, Roberto. Bom, eu achei que seria a Olívia, né? Mas eu posso falar, não tem problema nenhum. A puleta está só caindo, hein, o tempo. Eu acho que a Olívia está com um problema de internet lá também. Tá. Olha aqui, ó, eu tive uma interpretação assim, muito parecida com o entendimento do Mário, que Jesus, em todos os momentos, ele usava, né, as oportunidades para ensinar as pessoas. É evidente que ele sabia que não teria figo
numa figueira fora da época da estação, né, de dar os figos, né? E ele nos chama, eu acho que ele nos chama atenção para a nossa vigilância com relação à nossa energia negativa quando a gente deseja alguma coisa, fala alguma coisa negativa. O que acontece? Ele chegou e falou: essa figueira não vai dar mais figo, ele constatou isso. Mas a energia, quando nós fazemos isso na nossa vida, muitas vezes até sem má intenção, nós podemos criar grandes problemas, dificuldade para os outros e para nós mesmos, né? Então, nós temos que ter uma vigilância muito grande. Nós temos fé em Deus, uma vigilância muito grande com as nossas palavras e com as nossas energias. Eu acho que essa é uma das lições que Jesus deu, tratado nesse item 8. Tá certo? Eu vou ficar por aqui mesmo. Muito bem, Roberto. Obrigada. Muito bom teu comentário. Obrigada por falar pelo teu grupo. Roberto está ficando disciplinado com o tempo, estou gostando de ver. Muito bom. Você faz cara, eu começo a falar, você faz cara de preocupada, então tem que ser rapidinho. Obrigada, meu amigo. Muito bom teu comentário. A gente vai para o Caibá Shooter. Ficou com o Carlos Mariano, com a Leiloca e a Marlúcia. Bem-vindos. Quem vai falar? Carlos Mariano. Boa noite a todos. Bem-vindo. Eu vou começar pelos comentários rapidamente da Leila e da Marlúcia, que diz assim: a Leila ela fez um comentário sobre a fé robusta, né? Isto nos chama a atenção. A Marlúcia, ela lembra-nos que as folhas representam as palavras e a falta de frutos está representando a falta de obras, né? Eu fui para uma linha, né? Como o Jorge comentou, eu também senti muita dificuldade com esse texto e fui procurar na internet, porque eu senti uma empatia com essa figueira. Aí eu fui atrás de por que Jesus tinha amaldiçoado a figueira. Aí eu encontrei, assim, naquela época, a figueira, como outras árvores, elas anunciavam um período de renovação. Era o prelúdio, ou seja, assim quando as pessoas viam a figueira, no caso, né, do texto, florescendo, sabiam que o verão estava chegando. Porém, não era a estação de figos, mas Jesus esperava encontrar figos. Algumas figueiras davam frutos cedo, antes da estação. Uma figueira com folhas crescidas já teria figos verdes. O Mário confirmou isso agora. Entendeu? Se a figueira tinha folha, ela tinha que ter fruto. A figueira que Jesus amaldiçoou tinha folhas crescidas, mas não tinha fruto. Sua aparência era enganosa, parecia madura, mas não era. E com base nisso, a gente conversando, e com base nessa frase, a sua aparência era enganosa, parecia madura, mas não era, a gente estava lá na sala discutindo e nos remeteu à lembrança dos falsos profetas. Entendeu? Jesus se aproximou da figueira porque ela estava com folhas. E figueira com folhas tem que ter frutos. Entendeu? Era falso profeta. Ela estava anunciando uma coisa que ela não estava fazendo. Se ela tivesse quietinha, sequinha lá com as folhinhas dela, não tivesse folha nenhuma, ela estaria vivendo a estação, o momento evolutivo dela, seja ela qual for o termo mais correto para nós utilizarmos. Muito bom, Fico cara. por aqui. Seria isso. Você foi para os falsos profetas, eu fui para mim mesmo. Me achei a figueira. Porque às vezes a gente, né, o que está por fora aqui, ó, na boca, nas palavras... somos nós também, né? Temos que ter super cuidado, porque a gente está botando as folhas para fora, qual os frutos que nós estamos produzindo. Exatamente. Muito bom, Carlos. Excelente comentário. A gente passa, então, para o Leon Denis, ficou com a minha mãe. Autobiografia. É isso aí. O Leon Denis ficou com a minha mãe, com o João e com a Martinha. Quem ficou aí de falar por esse grupo? João Ricardo. A gente não combinou, não. Dona Iris não quer falar? Ou que não deu tempo. Fala aí, João. Bom, ela não está. Bom, eu também, como o Jorge, busquei lá, pesquisei, né,
porque para interpretar melhor, porque estava difícil de chegar numa conclusão. E também achei aquele texto em que fala que a gente, às vezes, tem propensão só ao bem e não pratica o bem, né? Então, que a gente precisa realmente ter a fé forte, a fé firme, né, no coração para conseguir seguir em frente. E pegando um gancho do Jorge, né, que a gente possa, o texto que ele achou também, que a gente possa adubar essa figueira, né, que a gente possa vitaminar essa figueira para que a gente possa crescer, né, desenvolver, que é o que fala aqui, a fé, é trabalhar na fé, trabalhar com o objetivo de, seja quanto tempo for, a gente chegar naquela meta que a gente estipulou. E aí, até comentando, né, a gente comentei, da história de vida dela, né, que ela batalhou muito, né, com a fé e para conseguir chegar no objetivo que ela pretendeu, que é criar os filhos, deixar os filhos, né, bem, né, com um bom exemplo, educados, instruídos e vencendo na vida, que ela conseguiu. Ficou muito feliz por isso. E aproveitamos também falando com a Martinha, né, para não deixar a figueira dela secar, não. Ela tem que continuar vindo aqui. A gente está aqui para apoiar, estamos juntos aqui para ajudar, e que é normal. Às vezes a gente está num dia mais difícil, às vezes o amigo está, e estamos aqui juntos, e que ela não desista, conte sempre conosco. A figueira dela não vai secar, a gente não vai deixar. É isso aí. Muito bom, João Ricardo. Esse grupo aqui é para isso mesmo. É para a gente se ouvir, se ajudar, se sustentar e continuar a marcha. Muito bom. Obrigada, João, por falar pelo teu grupo. Beijo no coração aí, Martinha. Vamos para o último grupo, Manuel Filomeno de Miranda. Ficou com o Evaldo, com o Jorge, com a Neidinha e com a Regina. Sejam bem-vindos. Quem vai falar? Boa noite a todos. Boa noite, amigo. O melhor adubo que tem é o adubo da amizade, né? E isso aí, Martinha sabe que pode contar com o nosso adubo, né? Em todos os momentos. Estávamos falando e a gente foi feliz porque o Jorge estava na nossa sala, então ele deu já uma fala do que ele ia apresentar para a gente. E eu estava lembrando que no livro Paz e Renovação, Emmanuel diz que muitas das vezes nós damos mais atenção à forma do que ao conteúdo. Embora a forma da parábola seja a figueira, o conteúdo é a fé. Não é a figueira. O principal ali na parábola é a questão da fé. Tendes fé em Deus, é a proposta do mestre. A figueira era apenas para chamar a atenção do que acontece se não tiver fé. É o oposto daquilo que muitas das vezes nós colocamos atenção. O que Jesus deseja é que, mediante o exercício da nossa fé, nós vamos conseguir o que para o outro é impossível. Quando fala-se em termos de dificuldade, cada um teve a sua e tem e terá outras, né? Porque da ordem natural de um planeta de prova e expiação, a fé é o combustível necessário para ir superando todas as dificuldades. Porque figueira, como todo mundo falou, o Carlinhos falou muito bem, a figueira é como a gente, a folha é muito bonita, mas a gente não só tem viçosidade, mas não tem conteúdo. Eu vou alimentar a fé do meu irmão baseado na minha conduta, nos frutos que eu der da minha fé. Aí eu passo a ser um elemento de transmissão dessa fé. Jesus nos coloca como objetivo principal a fé. Se eu tiver fé, amigo, pode ser bananeira, figueira, jaqueira, o fruto vai vir. Mas a fé é o elemento essencial. Pelo menos assim que a gente compreendeu, porque a Neidinha ia falar justamente sobre a questão da fé, que também chamou a atenção muito dela, a questão da fé. E é esse o nosso objetivo, desenvolver a nossa fé. Exatamente. Fortalecer, né? É difícil perseverar sempre ali. Alguém quer falar um minutinho? A gente tem 1 minuto. Oi, vou falar rapidinho. Eu também fui mais ou menos por essa linha aí do Evaldo, né? Que Jesus, na verdade, ele quis nessa parábola demonstrar que a fé robusta ela é capaz mesmo de remover montanhas, né? No sentido figurado. Ou seja, ela é capaz de realizar os desejos vindos do coração. E essa fé, né, que ele espera que tenhamos. A fé que constrói, a fé que cura, a fé que serve.
E aí o Haroldo Dutra, ele diz que Jesus, nessa parábola, ele aproveitou para passar a mensagem espiritual, a condenação das práticas religiosas do povo daquela época, que estavam se afastando, na verdade, da essência espiritual. A figueira era o símbolo religioso, e Jesus demonstra, através dela, que o que eles pensavam e praticavam não tinham relação, pois a verdadeira fé não basta somente as palavras e o conhecimento, né? Tenho fé em Deus, porque aí seriam apenas as folhas, né? E sim os frutos, que são as nossas obras. Muito bom. Isso eu entendi. Muito bom, boa colaboração. Obrigada, Marlúcia. Excelente estudo hoje. Quero agradecer a todos que participaram. Sempre em especial o Jorge, né, quem faz o estudo do dia, né, por ter preparado com tanto carinho essa apresentação para a gente. Eu vou pedir Sâmia para fazer a nossa prece final. Tá bom, Sâmia? Claro. Vamos fechar nossos olhos, tranquilizar nossa respiração, elevar o nosso pensamento ao alto e agradecer. Agradecer ao nosso Pai, Criador, Mestre, amigo, a toda essa espiritualidade que nos envolve nesse momento, não só a nós, mas a todos que aqui não puderam estar presentes também, para que possamos agradecer sempre pela oportunidade de estarmos estudando, aprendendo, interiorizando novos aprendizados e que possamos continuar perseverantes e com fé, assim como nosso Mestre Jesus nos trouxe nesse exemplo tão rico dessa parábola, que às vezes é difícil de ser compreendida, mas que precisamos perseverar na compreensão e na solidificação da nossa fé, dia após dia. Sendo assim, eu agradeço mais uma vez pela oportunidade e por Deus me ouvir em mais uma oração. Permaneça conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Muito obrigada, Sâmia, pela tua prece. Acho que o maior exemplo de Jesus para a gente é de servir, né? Ele estava sempre pronto a servir. E ele espera de nós que nós sejamos servos, né? E se a gente falou de fé, que a gente seja servo, um servo fiel. Então, a música que eu trouxe hoje se chama Servos Fiéis. Deixa eu fechar aqui. Abre tudo menos o que eu quero. Olha que interessante. Espera aí. Eu vou tentar de novo. Espera aí. Acho que agora vai. Não foi. Eu não entendo essas coisas do Zoom. Vou por outro caminho. Por aqui eu consigo. Vamos lá.
da perfeição, o alimento do amor, alegria da paz, a força da fé, a coragem, a esperança. Inspiração de nossas vidas, mestre de nossos corações, refúgio de nosso olhar, fazer brilhar os teus lindos lauréis em teus servos fiéis, fazer brilhar os teus lindos lauréis em teus servos fiéis. Esse violão aí parece um fado português, né? Que coisa linda. Uma boa noite para vocês. Obrigada pelo estudo, pela oportunidade, mais um dia. Até amanhã, se Deus quiser. Obrigada, Jorge. Obrigada a todos. Boa noite. Beijo, gente. Boa noite, gente. Um beijo em cada Boa noite coração. a todos. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Um abraço.